e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Amém? Pode sentar. Falar sobre salvação é um desafio nesse mundo. Ainda mais quando nós temos a certeza pela palavra de Deus que nos mostra que o homem ele só pode ser salvo através de quem? De Jesus Cristo. Jesus uma vez ele disse assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Uma outra vez Jesus ele declara o seguinte: olha, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que está perdido. Então, quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós não podemos de maneira nenhuma deixar de falar, de anunciar, de pregar sobre salvação. A igreja está na terra para falar sobre salvação. Quando Jesus ressuscita dos mortos e ele novamente se encontra com os discípulos depois da ressurreição, ele mostra para os discípulos que eles deveriam falar sobre salvação, sobre o evangelho do arrependimento. Quando Jesus começa o seu momento de pregação no seu ministério terreno, as primeiras frases que Jesus usa é a seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Salvação. E é claro que quando nós usamos a palavra de Deus, e nós estamos usando aqui no livro de Atos a palavra de Deus, estamos colocando a palavra de Deus nos nossos olhos, e com certeza ela tem poder para entrar no nosso coração. Nós estamos diante de um texto onde dois homens, eles foram presos por pregar a palavra de Deus. É como se nós estivéssemos aqui e alguém chegasse e falasse: olha, pastor, você está preso, porque você está proibido de pregar a palavra de Deus. Mas graças a Deus que ainda no nosso país nós temos liberdade para falar sobre Jesus, para falar sobre essa palavra e para falar sobre salvação. E nós temos a oportunidade de sermos o quê? Tocados por essa palavra. A Bíblia fala que esses homens, eles estavam diante de pessoas religiosas, Pedro e João. E nós lemos o texto. O texto fala que aqueles homens eram considerados o quê? Incultos, iletrados, significa que não tinham estudo. Mas eles falavam com tanta autoridade, eles falavam com tanta unção, que aqueles líderes religiosos que eram entendidos da lei de Moisés, que eram entendidos, sabe, de tantas coisas, eles chegaram a uma conclusão. Eles falaram o seguinte: esses homens andaram com Jesus. Por causa da intrepidez, da convicção do que eles falavam.
Quando nós recebemos a palavra de Deus e nós, a partir daquele momento, passamos a ser testemunhas dessa palavra, nós temos que pregar com convicção, isto é, com certeza. Eu creio na vida eterna em Cristo Jesus. Eu creio no perdão de Deus. E aqueles homens, eles abrem os seus lábios e deixam o Espírito Santo usar os seus lábios, e eles expressam algo forte, que é algo que tem sido pregado, que tem sido anunciado, que tem sido falado dia após dia na terra. Um texto que nós sempre usamos para falar sobre salvação, porque o próprio texto fala. E nós vamos ler novamente no versículo 12, aonde eles dizem o seguinte: e não há salvação em nenhum outro. Quem é que crê que Jesus é o único caminho para chegar a Deus? Você pode dizer amém? Aleluia. Nós sabemos, mas infelizmente muitas pessoas estão andando em outros caminhos. E a palavra de Deus fala no livro de Provérbios que há caminho que aos homens parece direito, parece certo, mas o fim deles é a morte. Nós começamos a entender, meus irmãos, que a salvação do homem foi uma proposição do próprio Deus. Se Deus não tivesse se posicionado, se Deus não tivesse declarado no seu coração, se Deus não tivesse resolvido no teu coração de nos salvar, o que seria de nós? O que seria da humanidade? Mas Deus, Ele olha para a humanidade, porque o homem tinha pecado, e o pecado faz separação entre Deus e o homem. Talvez você ouviu uma palavra, essa palavra dizendo assim: olha, Deus não te ama, você não tem mais jeito, você é uma pecadora, um pecador, nem Deus te perdoa. Eu quero dizer para você nessa noite que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações através do teu Filho Jesus Cristo. Quando a palavra de Deus fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é, você está incluído no plano de salvação, no plano de Deus, no propósito de Deus. O diabo quer levar a sua alma para o inferno, mas Jesus veio para levar a sua alma para o céu. Aleluia. Salvação. E alguém só pode ser salvo quando está correndo um grande perigo. Eu garanto a você, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo, se nós passarmos num lugar e alguém estiver pedindo socorro, nós vamos fazer o possível para ajudar. Não é verdade? Glória a Deus. Porque isto, e nós somos maus, diz a palavra. E nós queremos fazer o quê? Ajudar aquela pessoa, porque ele está correndo um grande perigo. E o homem sem Deus está correndo um grande perigo. Sofrer eternamente distante de Deus, porque há um abismo. Mas Jesus, Ele veio e se colocou entre Deus e os homens. Quando Ele morre na cruz, novamente, a palavra de Deus declara que um homem, em crer em Jesus, em acreditar na sua palavra, ele recebe salvação, ele recebe perdão de pecados. Quando o homem, ele está diante do Senhor e ele se arrepende, o sangue de Jesus o purifica de todo pecado. Aleluia. Mas o homem tem caminhado sem Deus e sem
A salvação já chegou até nós. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala que Jesus, Ele morreu naquela cruz, no nosso lugar. Jesus morreu para nos dar vida. E a Bíblia diz que a partir do momento que nós recebemos a Jesus através da salvação, nós passamos da morte para a vida. Aleluia. Talvez você nunca ouviu essa mensagem na sua vida. Talvez você tenha ouvido no Evangelho de troca. Talvez você tenha ouvido no Evangelho que as pessoas acham que Deus é empregado delas. Deus é soberano. Aleluia. Deus é soberano. Aleluia. E Ele enviou a salvação até nós. Ele enviou a salvação, Ele enviou Jesus até nós. Isso é, Ele decidiu. E a palavra de Deus fala no livro de Tito. Eu quero ler aqui, capítulo 2, versículo 11. Você não precisa abrir a Bíblia. Eu vou ler a palavra do Senhor, que diz assim, Tito capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Você está incluído. Deus não faz acepção de pessoas. Ele te ama. Ele doou a vida dele naquela cruz por amor a você, por amor a mim, por amor a toda a humanidade. Mas essa salvação, ela chegou até nós por causa da graça de Deus. Como nós vemos na palavra do Senhor, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que é graça? É um favor que nós não merecemos. Mas a graça de Deus se revelou através de Jesus Cristo. E quantas pessoas, dia após dia, estão recebendo essa salvação, porque ela veio por graça, ela veio de Deus para nós. Nós merecíamos a condenação eterna, nós merecíamos, estarmos distantes de Deus para sempre. Mas Deus, por graça, Ele enviou a salvação até nós, se manifestou. Glória a Deus. Por isso que nós temos o compromisso de anunciar esse Evangelho de graça. De graça recebestes, de graça dai. Se algum dia alguém chegar para você vendendo a palavra de Deus, fuja dessa pessoa. Deus. Fuja. Porque o Evangelho, ele veio por graça. Nós não merecíamos. Mas Deus olhou para nós com a sua graça maravilhosa. Graça, que maravilhosa graça. Graça de Jesus. E a salvação veio até nós. A salvação, ela chegou até nós. A salvação tem estado à disposição do ser humano, porque ela veio de graça. Aleluia. Em nenhum outro há salvação. Disse Pedro diante daqueles líderes religiosos, e ele não se intimidou, ele não se acovardou, ele abriu a sua boca, e a palavra de Deus fala que aqueles homens ficaram admirados. Eles estavam com Jesus, eles aprenderam com Jesus. Em nenhum outro há salvação. Mas essa salvação também, ela veio até nós por causa do amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova. Deus precisava provar alguma coisa para nós, irmãos? Não. Mas a palavra de Deus está mostrando aqui que Ele prova. Olha, diz assim, ó.
mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prometeu e Deus cumpriu. Deus não é homem para mentir. Aleluia. Deus fala e acontece. Ele é todo poderoso e Ele deixou escrito para nós. Sabe que Deus maravilhoso é esse, irmãos? Ele vem até nós com salvação. O homem está caminhando sem Deus, o homem está caminhando sem salvação, mas Ele vem até nós. Ele enviou o seu Filho, e a Bíblia fala que Ele prova. Que amor é este? Ele prova. Olha, eu estou mostrando aqui, aquilo que eu falei, eu estou cumprindo. Se vocês me confessarem como Senhor, como Salvador, vocês receberão a salvação na vida de vocês. Como é? Aleluia. A salvação veio. O que nós devemos fazer? Há muitas pessoas que estão aí cegas espiritualmente, sendo enganadas. Pessoas que estão achando que vão receber a salvação por pagar uma promessa, por se chicotear, por se ferir. Mas a Bíblia fala que a salvação veio por causa do amor de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que o amor de Deus cobre multidões de pecados. E Deus nos amou primeiro. A salvação veio. E a Bíblia fala que a salvação veio pela graça de Deus. A salvação veio pelo amor de Deus. Mas a salvação também se manifestou por causa da misericórdia de Deus. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Aleluia. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã, a cada dia, logo cedo, você pode contemplar a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Que Deus é esse? Deus é esse. E muitos lançam na nossa cara muitas palavras, dizendo o seguinte: vocês estão pregando um Deus falso. Vocês estão falando uma mensagem que não tem significado e importância nenhuma. Nós sabemos a importância que tem essa palavra para nós. E nós sabemos a importância de ter Deus nas nossas vidas. Ainda no livro de Tito, no capítulo 3, versículo 5, diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Fala comigo, graça. Graça. Fala comigo, amor. Amor. Fala comigo, misericórdia. Misericórdia. A salvação veio. A salvação está à disposição de todas as pessoas. Como nós lemos aqui no livro de Tito, não é por obras de justiça. Muitas pessoas batem no peito muitas vezes e dizem: não, eu faço boas obras, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso não leva ninguém à salvação. Oh, Deus tremendo. Não leva. É verdade. Mas a Bíblia fala nessa noite: não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a tua misericórdia. A palavra misericórdia significa o amor de Deus sobre as nossas misérias. Deus amado. Deus vivo. Misericórdia. A salvação veio pela graça, veio pelo amor, veio pela misericórdia. Mas a Bíblia fala também que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. No livro de Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos,
mediante a fé. E isto não vem de vós. Ó a palavra de novo aqui, ó. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pela fé em Cristo, você se arrepende e confessa Jesus como Senhor, e você recebe a salvação pela fé em Cristo Jesus. Porque o sangue que foi derramado na cruz do Calvário foi o sangue do Cordeiro de Deus. O sangue do Cordeiro de Deus. Mas talvez no seu coração você começa a perguntar, começa a questionar, começa a falar o seguinte: mas nós seremos salvos de quê, pastor? Nós seremos salvos de quê? A palavra de Deus nos mostra. Nós vimos aqui que nós somos salvos pela graça, pelo amor, pela misericórdia e pela fé em Cristo Jesus. Mas essa salvação nos dá livramento. Essa salvação nos dá livramento do pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia fala que o homem sem Deus ele é escravo do pecado. A Bíblia fala que o homem sem Deus ele está aprisionado pelo pecado, e o pecado se torna um jugo, um peso. Dizem por aí que a enfermidade mais brava que atinge o homem é o câncer, mas a enfermidade que tem destruído não apenas o corpo, mas a alma do homem se chama pecado. Pecado. Mas a salvação nos dá livramento do pecado. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, diz assim, Mateus 1, 21, diz a palavra do Senhor: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aleluia! Aleluia! A salvação nos livra do pecado. Nós que éramos escravos do pecado, nós recebemos a libertação. Nós somos livres. Eles dizem por aí que nós que estamos na igreja, nós somos escravos. Ah, você tem que ir para a igreja, você tem... Escravo é aquele que está lá, amarrado pelo vício, pelas drogas, pela prostituição, pela mentira, pelo engano, pela falsidade, e não consegue se livrar disso. Mas quando a pessoa recebe salvação, o poder do Evangelho vem sobre ela. Aleluia! E ela recebe libertação dos seus pecados. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. A salvação nos dá livramento do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos livres para adorar o Senhor, para amá-lo, para servi-lo. Essa salvação também, a palavra de Deus fala que essa salvação, ela nos dá livramento do diabo. A Bíblia diz que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Para dar vida e vida com abundância. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Essa salvação nos dá livramento do diabo. Interessante que a Bíblia fala que nós somos o quê? Filhos de Deus a partir do momento que eu recebo a Jesus como Senhor da minha vida. Mas enquanto eu não sou filho ou filha, enquanto eu não recebo a Jesus, eu estou alheio, eu estou, caminhando sem direção, e eu me torno uma presa
livramento do diabo. A Bíblia diz em Hebreus 2,14 o seguinte, eu quero ler aqui com a igreja, Hebreus 2,14, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A salvação nos dá livramento do diabo. A Bíblia fala que nós, que passamos pela salvação, nós não servimos mais o diabo. Nós adoramos a Deus. Deus nos chama de filhos. E lá fora as pessoas são chamadas de cavalo de Satanás, de aparelho de Satanás. Olha a diferença. Mas a salvação veio para isso, para nos livrar, para mostrar para nós que Jesus está acima de todo principado, de toda potestade. O diabo tentou impedir que Jesus chegasse até a cruz, mas Jesus tinha uma missão, e ele cumpriu a missão. Lá na cruz, ele colocou ao desprezo e à vergonha todo o demônio, todo o principado e toda a potestade. Essa salvação também nos dá livramento da ira de Deus. A ira de Deus virá sobre a terra. A ira de Deus virá sobre a terra. No livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte, 5, versículo 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. As pessoas dizem que quando Deus voltar para buscar as pessoas, ele vai salvar todo mundo. Quando ele vier para julgar, e a palavra diz julgar, julgamento, ele virá para separar os bodes das ovelhas. Salvação. Glória a Jesus. Essa salvação nos dá livramento do pecado. Essa salvação nos dá livramento do diabo. Essa salvação nos dá livramento da ira de Deus. Mas essa salvação também nos dá livramento da morte eterna. E a Bíblia diz, nós vamos ler, em João 3, aleluia, Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ainda a palavra de Deus diz em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Ainda a palavra de Deus diz em João 3:36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A salvação está à sua disposição nessa noite. Nós podemos vir à casa de Deus para pedir a Deus, para colocar diante de Deus a nossa família, a nossa vida. Podemos. Nós podemos ir à casa de Deus para pedir a Deus que Deus venha, sabe, mudar uma situação que está dentro da minha casa. Nós podemos. Verdade. Mas nós também podemos ir à casa de Deus para pedir a Ele salvação. Oh, aleluia. E você está aqui nessa noite. Salvação, em nenhum outro há salvação.
O texto que nós lemos fala sobre